Bom, olá pessoal. A ideia é gravar uma série de conteúdos, de aulas simples, explicando um pouquinho de como foi estruturada a parte de BI dentro do BRP, por que que a gente criou o conceito de Dash e uma informação muito rápida e sucinta para que decisões possam ser tomadas, e como está estruturada a parte de analítico dentro desses Dashes que são disponibilizados. Bom, eu vou usar parte de uma apresentação que eu fiz numa palestra recente, aonde a ideia é introduzir um pouquinho de como a gente estruturou tudo isso. Basicamente, quando a gente fala de dados e informações, a gente tem, dentro da literatura padrão, os 5 Vs. Então a gente tem volume, velocidade, veracidade, valor e variedade. Ou seja, cada vez mais é gerado um volume de informações astronômico, uma velocidade muito rápida, uma veracidade aonde nem sempre ela é correta, ela tem muitos pontos de dubilidade, ou mesmo são partes, são frames de informações que foram geradas, porque parte do processo ainda não é digital, ele tem que sofrer o processo de digitalização. Consequentemente, gera-se muito valor nessas informações, ou às vezes, pelo problema da veracidade, esse valor ele não é um valor que pode ser extremamente agregado para a parte de tomada de decisão, e a variedade desses dados é muito grande. Então, na prática, a gente pode dizer de uma forma bem sucinta que se a gente só olha os 5 Vs da informação, a gente tem um problema, um gap muito grande de como a gente vai interpretar tudo isso. Então, por isso é fundamental que a gente também veja ou analise um sexto V, que é a visualização. Então, se a gente analisa de novo essa esses tripés, esses dados, esses insights que a gente tem na informação, a gente tem visualização a fim de entender o volume que, consequentemente, gera uma forma de visualidade melhor, ou seja, essa visualização tende a mostrar o que essa velocidade às vezes não consegue iniciar, né? Consequentemente, para a veracidade, o valor, a variedade. Então, visualização do volume, o volume, a velocidade, a visualização da veracidade, a visualização do valor e essa visualização da variedade. Bom, não preciso comentar, isso é muito claro, que dados ruidosos geram conhecimentos e insights ruins e, consequentemente, acarretam em decisões e ações pífias. Então, quando a gente volta, se a gente tem dados ruidosos e, consequentemente, esses dados não são confiáveis, é melhor que não se siga na cadeia. Porém, se os dados são bons e são dados que geram valor, são dados fidedignos, geram conhecimentos e insights fantásticos e, consequentemente, promovem decisões e ações espetaculares. Ou seja, eu consigo extrair valor desses dados. Consequentemente, na hora que a gente começa a analisar um próximo ponto, eu posso ter a certeza que uma nova geração de gestores orientada à necessidade de analisar dados está sendo criada. Ou seja, reforça o conceito do Self-Service Analytics. Ou seja, cada pessoa começa a se tornar, se servir dessas informações e se tornam provedores ou promotores de eventos analíticos, de um pensamento analítico, de uma cultura analítica. Portanto, construir um pensamento analítico com foco em coletar, analisar, interpretar informações e dados como objetivo de tomar decisões é básico, porque até então muitas empresas vivem um conceito que tomam decisões muito mais baseados, e pior, não só tomam decisões, projetam e analisam tendências muito por feeling ou por influência, mas não baseado na informação em si. E aí sim, a gente tem uma subida que a gente chama de escalada data-driven, ou uma escalada para a promoção de uma gestão baseada em dados, informações, que ela parte de uma complexidade que no início, muitas vezes, é óbvio que ela é mais simples, e quanto mais eu escalo essa subida data-driven, eu tenho mais geração de valor e impacto na gestão, e, consequentemente, eu tenho mais dificuldades e mais complexidade. Então, a grosso modo, eu tenho na parte de notificação e na parte descritiva, eu tenho uma interpretação da informação e uma informação em si. O próximo passo, quando eu começo a falar em diagnóstico, preditivo e descritivo, eu começo a ter percepção, projeção e decisão. O que acontece na prática? A parte de notificação, o que pode acontecer? Eu começo a pensar no que pode acontecer. Porém, quando eu começo a analisar já uma parte de estatística preditiva, eu já começo a entender o que está acontecendo.
Quando eu vou para o próximo passo, quando eu começo a ter percepção, eu começo a entender o porquê que aconteceu. E, consequentemente, no preditivo, eu começo a analisar e poder projetar com mais informações para poder antecipar, porque eu começo a projetar o que vai acontecer. E, óbvio, com tudo isso em prática, eu tenho uma escalada prescritiva que me permite que eu possa saber o que fazer. Eu não preciso comentar, mas a gente também pode acontecer um problema muito grande que chama-se infotoxicação. Informações demais, ou informações que não agregam valor, ou que não são insights que eu quero entender, ou muitas vezes informações que eu não tomo como base, elas podem também promover decisões ruins, por mais que as informações são boas. Então, informação demais também causa problema, é o que a gente chama de infotoxicação. Então, se eu tenho muita informação, eu começo a tomar decisão baseada em feeling, e não mais no analítico. E aqui eu chamo de evolução data-driven, é uma escala, mesmo conceito da escalada. Muitas empresas ainda estão aqui embaixo, elas não estão nem no começo dessa baseada em feeling, influência, vai como for, ainda eu costumo dizer que conforme a maré anda, segue a tendência, mas a maioria das empresas está centralizada, está dentro dessa primeira fase que a gente chama de cultura de intuição, que é baseada as decisões ou as projeções em feeling, influência. Influência que eu digo é de um gestor, de um outro gestor, de um amigo, de uma outra empresa, de um concorrente, ou de pequenos apoios, mas ainda não é uma empresa que está conectada e que tem a preocupação de romper a cultura dos silos, que é essa segunda empresa. A segunda empresa ela tem curiosidade, ela tem site, ela tem iniciativas pontuais em parte de relatórios, ou até mesmo de dados, mas ainda os dados é como se fosse algo guardado no cofre, em silos que eu não consigo romper. E essa escalada continua subindo. Então a gente tem o próximo passo, uma cultura analítica, uma descentralização, num pensamento analítico, já uma empresa sistêmica e orgânica, quando a gente fala na cultura dos dados em si, e no final de tudo a gente tem uma empresa já centrada em dados, já tomando decisões orientada a dados, no conceito data-driven, e não só gestores tomando decisões, mas também já machine learning, IA em si, ajudando nesses pensamentos. Isso não é uma escalada simples, ela é complexa, e eu costumo, por isso que eu deixei esses dois sinais aqui, quanto mais para baixo, menos informação e menos complexo, quanto mais em cima, mais informações, mais complexo. Então, eu costumo dizer que quanto mais baixo nessa escada, é mais fácil, porque na verdade você acaba não sofrendo por conhecer ou por não entender, ou muitas vezes por projetar algo que vai vir a acontecer. Mas, a grosso modo, quanto mais baixo da escada, ou quanto mais você deixa de entender que dados é matéria-prima para o teu negócio, independente de qualquer negócio, é complexo, porque isso faz com que as empresas não tenham um ciclo de vida mais perene, e isso pode gerar problemas gravíssimos dentro de uma empresa de gestão e assim por diante. Eu costumo dizer que os stakeholders, eles esperam cenários, não importa se a empresa é pequena ou não, e esses cenários, ele pretende ou ele parte de um princípio de materialidade. Então eu preciso identificar quais são as questões relevantes que geram a sustentabilidade da minha empresa e, consequentemente, o impacto no longo prazo. Óbvio que aqui eu não estou falando de sustentabilidade de ESG, estou falando de sustentabilidade como algo que gere e promove ações e iniciativas que conseguem gerir novos negócios ou até mesmo promover novas ações dentro da empresa para que possa ser cada vez mais perene esse ciclo de resultados. A gente não pode esquecer que uma empresa vive de resultados. Esse é um ponto bastante importante dentro desses cenários que a gente está falando. E, claro, quanto mais dados, melhores são os estudos do futuro e, consequentemente, os estudos de incertezas. Então, eu costumo dizer que, basicamente, a gente tem sempre cenários otimistas e pessimistas, mas a gente tem que estar sempre antenado em por que ele é pessimista ou por que ele é otimista, ou quais são os drivers que o tornam pessimista, ou quais são os drivers que o tornam extremamente positivista. E basicamente estruturar estudos de visão. Então acho que dados ele é fundamental para a gente analisar a empresa em si. E muitas vezes a gente vai entrar na definição de modelos, ou análise de modelos, através de regressões lineares, regressões simples ou regressões mais complexas, para entender quais são as variáveis que causam impacto dentro do negócio. E basicamente visando que os estudos do futuro possam gerar essa análise de impacto dentro das tendências, né? Então eu tenho dados históricos, eu tenho tendência, eu tenho
qual foi a ciclicidade passada desses dados, como que esses dados influenciam numa ciclicidade projetada, nas previsões, ou até mesmo como esses dados podem me permitir entender quais são as faixas de erros que eu estou identificando num projeto ou num determinado novo produto que eu estou lançando. Bom, basicamente é isso. Mais uma introdução. Agora vamos ver por que a gente tem, como está estruturado os BIs do BR. A grosso modo, a gente pensou sempre no BR, no conceito de BI, mas dentro do BI, em basicamente três ferramentas. De um lado, os indicadores de atividades, do outro, toda a parte da gestão visual através do Kanban em si, ou indicadores de atividades, que a gente chama de KPIs, indicadores de atividades, ou através dos BIs, que a gente chama de BI, mas são os dashboards, que dentro desses dashboards também tem relatórios ad hoc, também tem indicadores de tendências, também tem indicadores de projeções de forma mais simples ou mais complexa e indicadores comparativos e projeções de cenários para poder entender se eu estou pior ou melhor. Mas, a grosso modo, a ideia é que gere uma visão de uma gestão à vista, para que a partir desses dados você possa analisar de forma mais analítica, usando os próprios cubos do BR. Todos os cubos do BR hoje a gente pode exportar e eles naturalmente podem ser importados para Tableau, Power BI, Pentaho, Spago, e aí tem uma ferramenta fantástica, porque como a gente trabalha muito bem esses dados do NBR dentro de sua correlação, você pode importar e eles vão entender toda a parte de métrica, toda a parte de medidas e assim por diante. Então fica bem interessante na hora de preservar e entender esses dados. Bom, no final, eu falo antes da gente entrar em BR, se eu tivesse que resumir tudo isso que eu falei em uma imagem bem simples, eu resumiria que a definição do problema gera quais são as perguntas-chave do negócio. E essas perguntas-chave do negócio sempre visam, devem promover uma ruptura do feeling da transformação organizacional para uma transformação analítica. Então, faz uma ruptura da cultura do feeling e da transformação organizacional normal para uma transição analítica. E óbvio, isso aqui tem totalmente a ver com maturidade de gestão e quantos gestores estão envolvidos nesse projeto, senão não existe nada simples. E, consequentemente, tudo isso gera sabedoria e consciência. Sabedoria, porque você vai conhecer o teu negócio de uma forma baseada em dados, e consciência, porque você passa a tomar decisões baseadas em informações que refletem a realidade daquilo que vai acontecer. Então, basicamente isso, de uma forma verticalizada, é o que a gente chama de uma gestão data-driven. Bom, próximo passo, vou entrar no RP em si, e aí a gente continua essa discussão para a gente falar um pouco mais sobre como estão estruturados os dados no BRP.